Gravando, então. Boa noite, segundo período de administração FAG. Aula passada, nós estávamos falando sobre demografia, né, que é o estudo das populações. A demografia é uma parte importante no estudo da economia também. Então, por isso que é interessante a gente conhecer a demografia. Antes da gente dar segmento na aula, eu quero mostrar um site para vocês que pode ser bastante interessante. E por que ele pode ser bastante interessante? Porque tem dados de todos os 399 municípios do Paraná. E às vezes vocês estão pensando em mudar de cidade, vocês estão pensando em abrir um negócio numa determinada cidade, vocês queriam saber mais sobre aspectos econômicos, demográficos daquela cidade. E esse site, ele vai fornecer boa parte das informações que vocês precisam. Então, vou mostrar para vocês e vamos ver o que vocês acham. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, nós vamos entrar aqui no www.IPARDES, Instituto Paraense de Desenvolvimento Econômico e Social, .pr.gov.br. Então, está aqui o site do IPARDES. Dentro desse site, vocês encontram um monte de coisas interessantes. Aqui sobre o IPARDES, sobre estatística, pesquisa, sobre publicações, mapas. Eles têm revistas próprias, etc. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. BDE Web, Base de Dados do Estado. Então a gente clica aqui, vai abrir essa caixinha, iniciar consultas. Então vamos lá, seleção de variáveis. Variáveis são as coisas que nós gostaríamos de pesquisar. Muito bem, cliquei em seleção de variáveis, olha só, abre um abecedário aqui. Cada letrinha dessa tem uma série de variáveis. Por exemplo, nós estamos no A, abastecimento de água, acidentes de trânsito, aeroportos, agências bancárias, agências do correio, agropecuárias, atenção básica de saúde, atendimento de esgoto, cliquei aqui, atendimento de esgoto, autoridades, área territorial, e assim vai. Vamos, como a gente está falando em demografia, vamos lá em população. Deixa eu dar um ok aqui para o Adilson entrar. Então vamos lá em população. A população, ela é feito a contagem dela de tempos em tempos e é feito o censo de 10 em 10 anos. A diferença da contagem e do censo é que a contagem vai por amostragem. Ou seja, o bairro Santa Cruz aqui, eu vou chutar porque eu não sei, tem 20 mil habitantes. Então eu não vou entrar em todas as casas do bairro Santa Cruz. Eu vou pegar uma amostra. Se tem 20 mil habitantes, sei lá, 5 mil casas, eu vou entrar em 200 casas. E aí, com base nessa estimativa, eu vou estimar qual é a população. Já no censo, que é feito de 10 em 10 anos, aí, teoricamente, todas as casas são recebidas pelo recenseador. Então, a pessoa vai de casa em casa, vai fazer uma série de perguntas,
vocês têm mais de 50 variáveis que o recenseador faz quando entra nas casas. E aí isso dá uma amplitude de pesquisa gigantesca para o IBGE, né, que é o responsável por essa pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa pesquisa serve também para o governo utilizar as suas políticas públicas, né, suas políticas macroeconômicas, que nós vimos nas primeiras aulas desse semestre. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos pegar população censitária. Ok, cliquei na população censitária. Se eu quiser só censitária total, eu vou clicar aqui. E ele já está me dizendo que ele tem dados disponíveis dos anos 80, 90, 2000, 2010. Ah, professor, mas você falou que é de 10 em 10 anos, por que tem o 91 aqui em vez de ter 90? Porque o Fernando Collor de Mello não quis fazer a pesquisa nos anos 90, ele deixou para fazer no ano seguinte. E sacaneou todos os demógrafos, né? Mas tudo bem. A de 2020, que deveria ser feita esse ano, o Bolsonaro já não estava querendo muito fazer. E agora, com a pandemia do Covid, é bem provável que não seja feita. Então, nós vamos ter o mesmo problema que tivemos lá em 91. Provavelmente ela vai ser feita em 2021. Mas vamos lá. Eu tenho aqui população censitária total, não importa a idade. Se eu quiser saber por faixa etária, olha só, eu consigo pegar, vocês lembram das pirâmides etárias da aula passada? Ó? População censitária menor que 1 ano, censitária de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 a 4 anos, 5 anos, 5 a 9 anos, e assim sucessivamente. Até acima de 65 anos. Vamos ver até o seguinte, se os nossos municípios aqui, já vamos fazer um teste com os nossos municípios, vamos ver se os nossos municípios têm muitos ou pouco idosos. Vamos pegar a população censitária total e eu vou pegar a população censitária acima dos 65 anos. Muito bem, eu dou OK. Se eu quiser colocar mais variáveis, eu só venho aqui, ó, adicionar. Eu posso colocar quais variáveis eu quiser. Se eu quiser cruzar a população com o PIB, a população com acidentes de trânsito, ó, população em idade ativa, e assim sucessivamente. Eu posso colocar o que eu quiser. Vamos voltar aqui, então. Beleza. Período. Eu vou querer pegar de todos os períodos, né? 1980 até 2010. Cliquei aqui, OK. Localidades. Vamos lá. Localidades. Ah, vamos acrescentar mais uma variável aqui, que é interessante. Adicionar. Vamos ver aqui. Emprego ou ocupação? Vamos ver como é que tá. Empregos. RAIS por escolaridade. Saldo, não quero. Atividade econômica. Aqui mesmo. Vocês lembram dos 3 ramos, os 3 setores econômicos básicos, né? Primário, secundário e terciário? Vamos pegar aqui, ó. Empregos. Emprego total. Vamos ver aqui o que tem. Tem um monte de indústria aqui. A gente vai ter que casar uma por uma para ver os setores. Agropecuária. A administração pública direta é legal, principalmente nos municípios pequenos. Vamos pegar emprego total e o emprego na administração pública. Muito bem. OK. Agora, localidades. Como eu falei para vocês, aqui pega os 399 municípios do Paraná. Mas eu vou querer
eu posso pegar ó, o estado do Paraná inteiro, ele vai me dar um número do estado do Paraná. É legal para a gente ter um comparativo. Eu tenho aqui, ó, regiões, né? Que daí eu vou pegar a micro-região de Cascavel, Curitiba, Londrina e tal. Ou eu posso pegar as mesorregiões. Cadê aqui as micro-regiões? Cadê as mesorregiões? Aqui. Então, eu não quero aqui mesorregiões nem nada. O que eu quero é por municípios. Outras reorganizações. Regiões geográficas. Vamos ver aqui. Isso. Eu quero o Oeste Paranaense. E eu quero municípios. Então, agora o que eu vou querer de vocês? Ó, vamos pegar Cascavel, porque nós estamos em Cascavel. Eu quero que vocês me escrevam aqui no chat. Primeiro, deixa eu dar as boas noites aqui. Eu parei no Maurício. Boa noite, Gustavo, Júlio, Pedro e Jander. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat quais são os municípios de vocês. Para quem não mora em Cascavel, pode botar ali. Se quiser colocar o município que nasceu também para ver, pode pôr também, desde que seja no Paraná. Porque senão não vai aparecer ali no negócio. Ó. Catanduvas, a Valentina. Então vamos achar Catanduvas aqui. Catanduvas, cadê você? Cascavel, Catanduvas, está aqui do ladinho. Vamos ver quem mais. Jander nasceu em Cascavel, a Patrícia Bueno em Londrina. Vamos pegar Londrina aqui. Tá aqui Londrina. Eu parei na Patrícia Bueno. Júlio Cascavel, Adilson Nova Aurora. Nova Aurora, tá aqui. Adilson, Vera Cruz do Oeste, o Eric. Vera Cruz do Oeste. Cafelândia, Beatriz. Cafelândia, cadê tu, Cafelândia? Aqui. João Pedro Cascavel, Nova Aurora Poliana. Acho que Nova Aurora eu já pus aqui, né? Deixa eu ver. Londrina, Nova Aurora. Cascavel, a Débora, Maurício Cascavel, Pedro nasceu em Foz e mora em Céu Azul, então vamos botar os dois, Pedro. Foz e Céu Azul. Vamos ver, Kevin Cascavel e a Débora em Braganey. Beleza. Vamos ver o que o IPARDES vai nos mostrar. Então aqui já selecionei os municípios que eu queria. Ok. Pronto. Ao fazer isso, a nossa pesquisa está pronta já. A gente vem aqui, ó, download do resultado. Ele já abre uma planilhazinha do Excel para nós. Então, como eu coloquei algumas variáveis, eu vou separá-las para a gente conseguir entender aqui o que está acontecendo. Então, primeiro eu vou copiar isso, vou colar na próxima. Beleza, então vamos lá. Primeiramente eu vou separar isso por variável.
depois coluna A. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui no meu computador, que senão vai ficar apitando aqui. Beleza. Olha aqui, temos empregos aqui, e vai ser legal. Então vamos deixar as populações para depois, que eu já tenho numa outra planilha ali. E vamos ver como é que está o emprego nos nossos municípios aqui, comparados com o Paraná. Anos 80, nenhum tinha dados. Então, dos anos 80 eu posso cortar aqui. Então, 91, 2000, 2010. Dados classificar. Eu quero agora a coluna A. Deixa eu ver como é que eu vou organizar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar os empregos totais primeiro. Como é que os nossos municípios têm evoluído? Braganey, entre os anos de 2010 e 2000, deixa eu ver uma coisa aqui. Três, quatro, um, enter, 505, variação percentual, 4809, isso aí. Então, aqui, só para deixar a fórmula certa. Muito bem. Vamos pegar aqui os comparativos, que são o Oeste Paranaense e o estado do Paraná. Ah, do Paraná não pegou? É, do Paraná não peguei, esqueci. Então, mas tudo bem. Nosso comparativo aqui é o Oeste Paranaense. Vamos ver, entre os anos de 2000 e 2010, o Oeste, a cidade de Braganey cresceu em empregos 48% em 10 anos, aumentou 48% o número de empregos. Cafelândia, 117%. Cafelândia eu conheço bem, isso se dá por conta da Copacol. A Copacol cresce, a cidade cresce. Cascavel, 96%. Catanduvas, 80%. Catanduvas também, ela cresceu muito com a ida do presídio, num primeiro momento, depois deu uma decaída. Céu Azul, 82%. Foz do Iguaçu, 57%. Londrina, 56%. Nova Aurora, 68%. Vera Cruz do Oeste, 64%. O Oeste Paranaense cresceu 91%. Pegando o Oeste Paranaense como padrão, Cascavel, Cafelândia, só, cresceram acima do Oeste Paranaense. Muito bem, mas é bacana de se ver que ainda cresceu bastante
nessa década. O problema é que agora seria interessante para a gente fazer em 2020 agora, né? Mas não vamos ter esse dado tão cedo. Mas a gente pode... Ah, não, pela RAIS não dá. Aí eu tenho que entrar num outro sistema que eu não tenho mais acesso. Mas eu posso buscar para uma próxima aula. Mas a população dá para a gente ver no IBGE, população mais atualizada. Vamos pegar aqui de 91 para 96. Então, este aqui dividido por este aqui, menos 1. Braganey, entre 91 e 2010, cresceu 426%. Cafelândia, 514%. Cascavel, 183%. Catanduvas, 41%. Céu Azul, 137%. 94 Foz, 89 Londrina, 112 Nova Aurora, 101 Vera Cruz do Oeste e o estado do Oeste Paranaense, 165. Então, os três primeiros superaram aí o Oeste Paranaense. Muito bem. Cascavel é normal superar, porque Cascavel é o que puxa o crescimento do Oeste Paranaense já há bastante tempo. Muito bem. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, né? Aqui nós temos só empregos voltados à administração pública. Nós vamos fazer a mesma análise ali. Mas depois a gente vai comparar uma coisa que é bem interessante. Vamos pegar esse parâmetro aqui também, para pôr aqui. Aqui, ó. Então, de 2000 a 2010, este dividido por este, menos 1. Ó, cresceu muito pouco o emprego na administração pública em Braganey, o que é bom, né? Não virou cabide de emprego, mas em compensação, a Cafelândia 52%, 44% em Cascavel, 69% em Catanduvas, Céu Azul 79%, Foz do Iguaçu 71%, Londrina 7%, Nova Aurora 38%, Oeste Paranaense, deixa eu separar ele ali que nem eu fiz aqui embaixo. Oeste Paranaense, 87%, Vera Cruz, 87%, e Oeste Paranaense, 55%. Beleza, então, vejam só que coisa interessante agora. Vamos copiar isto aqui. Na verdade, eu nem quero tudo isso, eu só quero esse parâmetro aqui. Muito bem, vamos ver dos empregos totais, quantos empregos são representados pelo serviço público, né? Então, quanto do total de empregos o serviço público representa? Olha aqui, em Braganey, este dividido por este. Não, contrário. Este dividido por este. Vamos só ver se está certo. Eu confio mais na HP que no meu Excel. Então, nós temos 505 empregos, 171 percentual do total. 33,86, isso mesmo. E agora eu posso copiar isso para baixo.
Posso copiar isto para cá, posso copiar isto para cá. Primeiro não tinha mesmo. Então, olha só que coisa, né? Beleza, a gente está vendo aqui que a administração pública teve um crescimento expressivo aqui, principalmente em Vera Cruz do Oeste, em Céu Azul e em Foz do Iguaçu. Mas olha só, considerando os empregos formais, que é os que estão listados lá na RAIS, 33% dos empregos oferecidos em Braganey são do serviço público. Então, isso quer dizer o quê? Que 1 em cada 3 pessoas na cidade de Braganey que trabalha registrado, ela trabalha direta ou indiretamente no serviço público. Cafelândia, que é uma cidade pequenininha também. Só que quem domina a cidade é a cooperativa. Então, o grosso do número de empregos não é a prefeitura que vai fornecer, ou o Estado. É a própria cooperativa. Então, veja, serviço público lá representa só 6,13% dos empregos. E um detalhe, né? Veio caindo. De 19 lá nos anos 90, para 8 nos anos 2000, para 6 nos anos 2010. Municípios bem estruturados tendem a ter uma queda no percentual de participação de emprego no serviço público. Então veja aqui, ó, Cascavel, mesma coisa, era 10, subiu para 11 e caiu para 8. Veja que proporcionalmente Cascavel tem mais funcionários públicos que Cafelândia. Catanduvas, ó, era 0,42, foi para 41%, 38%. É bastante, é mais do que Braganey. Tudo bem que Catanduvas tem um presídio federal, então tem toda uma estrutura que depende do Estado. Céu Azul, 24, 18, 18. 20% do pessoal do município que trabalha no município está no serviço público. Foz do Iguaçu, ó, veio aumentando, 13,34. Londrina, veio caindo, 5,30, 6,54, 4,50. Nova Aurora, cai também, mas ainda é bastante, ó, 35, 33, 27. Vera Cruz do Oeste, 54, 34, 39. E Oeste Paranaense, 12,14%. Então, o que isso nos mostra? Que há uma dependência bastante grande de alguns municípios, né, entre eles aqui, ó, Braganey, Catanduvas, Céu Azul, Nova Aurora, Vera Cruz do Oeste. Muito bem. Aí, olha o que se faz uma conjunção entre demografia, economia e política. Muito bem. Você sabendo que o seu município, ele tem boa parte dos empregos fornecidos no município vem do serviço público. Beleza. Tem algum mal nisso? No princípio, não. Tá lá. Aí, eu sou uma das pessoas que depende do serviço público. Eu sou um dos habitantes de um município desse que trabalha direta e indiretamente no serviço público. Ok. Aí, na hora de eu votar, eu vou votar em quem? Eu vou votar num camarada que diz que vai diminuir o papel do Estado. Que o Estado no Brasil, ele gasta demais, que o Estado no Brasil precisa diminuir, porque o Estado no Brasil é ineficiente, e etc. E eu faço campanha para o cara, voto nele, e aí depois eles enxugam o meu município e metade dessas pessoas perde o emprego. Aí fica bravo, porque, não, onde já se viu, isso é injusto. Eu falei, mas meu amigo, o cara avisou lá atrás que ele ia fazer isso. Vejam agora problemática parecida com essa que eu estou dizendo para vocês, é o que está acontecendo com o povo do Correio. O pessoal do Correio está muito bravo com o atual governo, porque quer privatizar o Correio. Mas isso não foi de agora. Na campanha o cara já falou que ia privatizar.
Na campanha, o povo do Correio ficou fazendo campanha para ele. Agora eles estão bravos. Então vejam, né? A gente precisa ter um discurso coerente com o que a gente acredita. E é por isso que eu digo que nas minhas disciplinas que eu ministro, eu não vou formar comunistas, eu vou formar capitalistas. E o que, que o capitalista faz? Ele pensa no dele, o resto que se dane. Então, eu até acho que o Estado está muito inchado, que tinha que diminuir o tamanho do Estado, beleza. Mas eu sou funcionário público, ou eu tenho um cargo comissionado, eu trabalho fornecendo produtos para a prefeitura, eu não vou querer que o Estado diminua, porque senão eu vou perder o meu emprego, senão eu vou perder o meu ganha-pão, né? Então, a gente precisa ligar o alerta nessas horas. Então, a gente só defende as coisas que são convenientes para nós. As que não são convenientes para nós, a gente não pode defender, porque senão vai fazer papel de bobo depois. Ah, mas até ontem você estava defendendo e agora você não está mais. Ah, sim, agora mexeram no meu bolso. Eu tenho um parente meu aí, não sei se eu já contei para vocês, mas ele é concurseiro. E ele ia lá nas aulas de concurso com camiseta do Bolsonaro. E aí eu dizia para ele, cara, nada contra o Bolsonaro, mas está totalmente ao contrário do que você está querendo. Você quer fazer concurso público, o discurso do Bolsonaro é diminuir a participação do setor público na economia. Consequentemente, ele vai, a hora que o povo que está trabalhando lá aposentar, ele não vai fazer novos concursos públicos para diminuir o tamanho do Estado. Né, você está por fora, não tem nada a ver. Ele foi funcionário público a vida inteira, você acha que ele ia fazer isso? Cadê os concursos públicos? Aí, obviamente, eu sempre tiro um sarrinho dele, né? Falei, e aí, passou no concurso público já? Ah, não saiu mais nenhum concurso. Ah, tá. Não sabia, por que será que não saiu? Então, pessoal, a gente não pode simplesmente acreditar, falar assim, não, mas o cara não vai fazer isso. Ele falou, é só você. Tudo bem que no Brasil a gente não costuma acreditar muito na palavra de político. Mas quando o político fala uma coisa que ele vai fazer, teoricamente ele vai fazer, né? Então a gente deveria prestar mais atenção nisso. Então vamos ver agora os nossos dados populacionais. O que está aparecendo aqui? Então eu quero organizar de novo por variável, porque eu vou cortar agora os empregos aqui, porque já está na outra planilha. Muito bem. Agora nós temos duas aqui. Nós temos população total e população acima dos 65 anos. Nós vamos tentar fazer uma análise que nem a gente fez na outra ali. Muito bem. Então vamos lá. A Ganei nos anos 80 nem existia, né? Então ela foi criada depois. Mas vamos ver aqui a evolução da população entre... Vamos excluir os anos 80 para não ficar faltando coluna. Deixar só de 91 a 2010. Vamos ver quanto que variou a população. Este dividido por este menos 1. É só colocar entre parênteses aqui. Muito bem. Olha só, a população de Braganey diminuiu entre 91 e 2010 diminuiu 28%. População de Cafelândia aumentou. População de Cascavel aumentou. População de Catanduvas aumentou, mas quase nada. Céu Azul aumentou quase nada. Foz do Iguaçu aumentou. Londrina aumentou. Nova Aurora e Veracruz diminuíram. E o oeste do Paraná aumentou um pouquinho também. O que isso mostra?
Por que a população de um município diminui? Né? Porque as pessoas não têm oportunidades de emprego lá. Começa por aí. Aí o que as pessoas fazem? Acabam indo embora. Vão para outros municípios. Por que Cascavel, aqui, ó, ela cresceu 48%? Ela só não ganhou de Cafelândia, que cresceu mais do que Cascavel ainda. Porque Cafelândia, como eu falei, ela é uma população bem pequena, né? Você vê, ó, Cafelândia tem 14 mil habitantes. Cascavel tem 286, tinha 286 em 2010 mil. Então você tem uma cooperativa muito grande lá, e a cooperativa conduz a economia do município. Você tem um autor de desenvolvimento econômico que chama François Perroux, que ele escreveu nos anos 1950, e ele dizia o seguinte: você coloca uma indústria motriz num município. Uma indústria motriz quer dizer uma indústria bem grande num município. Essa indústria, ela por si só, ela crescendo, vai fazer o município crescer. Só que essa indústria motriz, ela vai cogitar a vinda de outras indústrias que ele chamava de indústrias movidas. Então você tem uma indústria e mais um monte de outras industriazinhas em volta dela. Essas monte de industriazinhas não estão concorrendo entre si nem nada. Elas estão fornecendo produtos para a indústria maior. Quando a indústria maior cresce, as indústrias pequenininhas crescem também. Como o município é pequeno, dado o tamanhão dessa indústria, essa indústria crescendo, o município todo vai crescer. Então, esse é o exemplo de Cafelândia. Você tem uma indústria motriz ali que está fazendo o município crescer. Cascavel, ela cresce por outros motivos. Cascavel, a partir dos anos 90, final dos anos 90, começa a aparecer aqui uma série de faculdades. Começam a se desenvolver hospitais. O comércio da cidade se reestrutura. Algumas indústrias metais mecânicas se instalam aqui em Cascavel também. E aí você começa a ter um crescimento muito grande da economia. E este crescimento grande da economia faz com que pessoas de outros lugares venham para cá e a população cresça. Este crescimento da população que nós estamos vendo aqui não quer dizer que ele está ocorrendo por conta das taxas de natalidade, de fecundidade que nós vimos na aula passada. Eles estão crescendo ou decrescendo por conta de oportunidades que tem no município ou não tem no município. Então vejam só, Braganey é um município muito próximo de Cascavel. A população caiu 28%, né? Só que vejam que na outra planilha que a gente viu ali, Braganey teve um aumento entre 2000 e 2010 de 48% no número de empregos. Poxa, como é que a população decresce e o emprego aumenta? Na verdade, o emprego não necessariamente está ocorrendo na cidade de Braganey. A população de Braganey está empregada, mas não necessariamente lá. Ela está empregada em outros lugares, possivelmente em Cascavel. E aí, nos slides, daqui a pouco vai aparecer isso, é o que a gente chama de município dormitório. O que acontece? O sujeito mora lá, por alguns motivos, ele acorda de manhã e vem para o outro município para trabalhar. Por exemplo, o cara sai de Braganey e vem para Cascavel trabalhar. Aí o que acontece? Ele está empregado. Quando vai o recenseador lá, ele vai dizer, olha, você está empregado? Estou empregado. E aonde você mora? Em Braganey. A RAIS, que é uma estatística que todas as empresas precisam preencher,
Também, você coloca lá que você tem X vagas e você vincula aquela vaga ao seu trabalhador. Então, o seu trabalhador mora lá em Braganey, mas ele trabalha em Cascavel, tá dando lá que o sujeito em Braganey está empregado. Então, Braganey acaba sendo uma cidade dormitório de Cascavel, muitas vezes, porque a pessoa vem para cá estudar, vem para cá trabalhar. E o que Braganey perde com isso, né? Porque parece que é uma coisa boa, né? Porque, não, tudo bem. A pessoa tá indo para Cascavel, ela trabalha lá, mas depois ela volta para Braganey, então tá tranquilo. O grande problema é que normalmente as pessoas gastam a maior parte do salário delas nos locais onde elas recebem. Então, ao invés do sujeito receber o salário aqui em Cascavel e gastar em Braganey, a probabilidade bem grande é que ele gaste o salário já aqui em Cascavel, porque em Cascavel tem lojas, tem produtos que não tem lá em Braganey. Então, a cidade perde também economicamente com isso. Por isso, o conceito de cidade dormitório. A pessoa simplesmente vai lá dormir. E ó, eu não olhei ainda, mas vocês querem ver um efeito disso? Provavelmente a população de idosos de Braganey subiu. Vamos ver. Olha aqui, ó. Não, aqui estamos. Não, aqui é a primeira. População de idosos, ó. 72% aumentou. Porque está brotando idosos, os idosos estão vindo para cá e tal. Não. Na verdade, o que acontece, né? Você tem uma população que vai embora do município, né? Quem é essa população que vai embora? Jovens, né? Que eles vão para Cascavel estudar, eles vão para outras regiões casar e etc. E vai sobrando quem? A população idosa. Então, a população idosa, a cada ano, ela vai crescendo, né? Se a gente for pegar percentuais de população idosa, que nem a gente fez ali, vou copiar aqui de novo. Vamos ver aqui. A população idosa aqui era uma dividido pela população antiga aqui. Total tá lá. Então você tinha, em 1991, em Braganey, 4,05% da população idosa. Quer ver ela crescendo aqui? Ó? 6, 9. E olha que interessante, né? A população está diminuindo, mas o número de idosos está subindo. Por quê? Porque os mais jovens, eles estão indo embora e os mais antigos vão ficando. Cada vez eles representam uma maior parte da população. E aí esses municípios começam a ter o problema dos países do primeiro mundo, que nós vimos lá, dos países ricos, em que a população de jovens está diminuindo, a população de idosos aumentando, os idosos supostamente utilizam mais dos instrumentos públicos de saúde, né? Cada vez você tem menos arrecadação do município, porque a população está menor em termos absolutos e o número de empregos também diminuindo, o município começa a ter dificuldades. Vamos ver Cafelândia, não deve acontecer a mesma coisa. Era 2, foi para 3, foi para 5. Tudo bem, cresceu o percentual de idosos também. E talvez, e é normal crescer o percentual de idosos, porque a população está vivendo mais, né? A taxa de longevidade está aumentando. Só que veja no caso de Braganey, que dobrou, de novo, de 91 para 2010, dobrou com decréscimo populacional. Cafelândia e Cascavel cresceram, mas não chegou a dobrar e nós temos crescimento populacional, né? Normal. Vamos copiar isso tudo para baixo aqui, e a gente já vê aqueles municípios que a gente estava olhando lá, que estavam com problemas. Quais eram? Que eu pintei aqui antes. Vamos lá, Braganey, né? Já vimos, Catanduvas e Céu Azul. Eles vão apresentar o mesmo esquema, quer ver? Olha só.
De 4 foi para 5, foi para 7. E a população, catanduvas e céu azul, vamos ver o que houve com a população. A população, aqui é o percentual. Era essa população. Subiu 3%, subiu 4%, mas os idosos subiram 9% praticamente, 7%. Os outros municípios eram Nova Aurora e Vera Cruz do Oeste. Nova Aurora também, decresceu a população em 23% a população total, e Vera Cruz também. A população de idosos, olha aqui, subiu, dobrou. Não, dobrou não, teve um crescimento de 100%, dobrou. Eram 850 idosos, foi para 1.100. E olha aqui, comparado com o resto da população, Nova Aurora tinha 3% de idosos, foi para 6%, foi para quase 10%. Vera Cruz tinha 4%, foi para 7%, foi para 10%. Isso mostra, mais uma vez, os jovens indo embora, né? E ficando os pais, ficando os avós. E aí, olha só como é bacana essa relação de economia com demografia e etc. Vejam aqui, vamos pegar de novo, vamos pegar o município que teve a maior queda populacional, foi Braganeio, beleza. Nós estamos em 2010 com 5.735. Vamos pegar aqui uma contagem populacional para a gente fazer mais um cálculo. Este aqui eu comparei E2 com C2. Então, eu comparei 1991 com 2010. Vou pegar para vocês conhecerem outro site interessante aqui. IBGE Cidades. Vamos ver aqui. Eu quero Braganeio. Vamos lá. População de Braganeio estimada em 2019, 5.427. Vai, caiu de novo. E aqui é 2019. Vou colocar um asterisco aqui para dizer que é estimada. 5.427. Então, se a gente fizer 1991 barra 2019, a população vai cair este dividido por este menos 1. A queda populacional aumentou para 32%. Beleza. Aí, aonde eu quero chegar? Vejam só, como é que sobrevive o município de Braganeio? Através do Fundo de Participação dos Municípios, que é um valor que é enviado pelo governo federal para manutenção dos municípios. Por quê? Porque um município com 5.427 habitantes, ele não se sustenta. Então, qual que é a ideia que já vem sendo discutida há mais de 20 anos? É você dissolver esses municípios e fazer eles virarem distrito dos municípios que antes eram de origem. Então, eu não lembro se Braganeio foi desmembrado de Cascavel, provavelmente foi. Então, ele voltar a ser de Cascavel, ou voltar a ser, ou acabar sendo de Corbélia, que é ali pertinho, e etc. E por que isso? Né? Porque imagine que um município... Eu vou mostrar um prédio para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar desse prédio aqui. Prédio muito famoso no Brasil.
Esse prédio aqui, vamos pegar imagens. Fotoimagens. Olha aqui. Este prédio aqui em formato de S é o edifício Copan. É um dos maiores prédios do mundo. Nesse prédio moram 5.000 pessoas. Você imagine que neste prédio cabe um município praticamente de Braganey inteiro. Lá. E aí o que acontece? Quem que administra este prédio aí? É o síndico. Como o prédio é muito grande, deve ter lá o síndico, subsíndico, síndico por partes. Então deve ter 5 ou 6 síndicos aí que operam junto. Tem um principal e outros subsíndicos que ajudam aí a manter a paz no local. Muito bem. Então veja, um prédio, um síndico, 5.000 habitantes. Município de Braganey. Você tem, e estou usando Braganey não para dizer de Braganey, eu estou falando de Braganey como exemplo de vários municípios. Tem municípios que não foram citados aqui que tem a mesma situação de Braganey, por exemplo, Santa Lúcia, não sei se vocês conhecem. Então você tem lá a mesma quantidade praticamente de habitantes deste prédio e você tem um prefeito, um vice-prefeito, uma Câmara Municipal, você tem secretário de esporte, secretário de cultura, secretário de educação, secretário de turismo, secretário de sei lá quem. Aí você tem os assessores de toda essa galera, você tem os funcionários públicos de toda essa galera e etc. Ou seja, você tem um município muito pequenininho, com uma folha de pagamento gigantesca, e isso se reflete no emprego lá do setor público. Então a ideia desse pessoal era o seguinte, é você começar a repatriar esses municípios, e aí você elimina todos esses gastos. Mas daí quem vai votar a favor disso, né? O prefeito, ou quem quer ser prefeito, quem quer ser vereador, quem quer ser secretário, não vai querer que isso ocorra. O deputado federal que está lá em Brasília, que ele veio aqui do oeste do Paraná, ele foi eleito aqui pelo oeste do Paraná, tem uma votação expressiva em Braganey, ele não vai propor um projeto desse, né? Senão ele nunca mais vai ter voto em Braganey. E assim vai. Então, essas questões são interessantes para a gente conhecer a realidade dos municípios, para a gente conhecer coisas que vão começar a dar problema nos municípios, que eles vão ter cada vez menos renda. Tá, mas todo município é assim? Não. Tem município que apareceu um prefeito com ideias diferentes, ideias que ele tirou aí de manuais que as pessoas não estão lendo ultimamente, e resolveu fazer ações no município. Querem ver um exemplo? O município aqui do lado, Santa Teresa do Oeste. Uns 30 anos atrás teve um prefeito lá no município, que ele inclusive tentou ser prefeito aqui em Cascavel, na última eleição. Este cidadão, ele falou o seguinte, eu vou montar um parque industrial na cidade de Santa Teresa. Mas tá louco, parque industrial, Santa Teresa é uma cidadezinha, quem que vai querer colocar indústria aqui? Não, eu vou. E eu vou atrair essas indústrias da seguinte maneira, eu vou trazer, eu vou dar o terreno, eu vou dar isenção de imposto por não sei quanto tempo, para o cara vir se instalar aqui. Posso até arrumar umas linhas de crédito aí para o cara construir barracão e etc. E todo mundo da cidade achou que o cara estava louco, que as empresas iam se aproveitar dele, e a hora que vencesse esses anos de isenção fiscal, as empresas iam cascar fora de lá e tal, mas ele bateu o pé e fez. O que aconteceu com Santa Teresa do Oeste? Está lá o Parque Industrial, cheio de empresas, tem empresas querendo se instalar lá. Até pouco tempo atrás, Santa Teresa tinha mais vagas de trabalho do que pessoas, habitantes do município para ocupar. Pessoas de Cascavel se deslocam diariamente para ir para
Santa Teresa trabalhar em algumas daquelas empresas. Então, isso é para vocês pensarem, que como eu fiquei falando aqui de Braganey, de Catanduva, Céu Azul, Nova Aurora, Vera Cruz do Oeste, pode parecer o seguinte, não, essas cidades aí não tem mais jeito não, isso aí é só fechando a cidade e migrando para outro lugar. Não, tem jeito sim, sempre tem jeito. Sabe que dessas todas aí, a que tem menos jeito é Céu Azul. Porque Céu Azul tem um problema muito grande, que é o Parque Nacional ali. Por um lado, é uma beleza natural e etc., mas por outro lado, ele ocupa praticamente o município todo de Céu Azul. Céu Azul não tem muito para onde crescer, porque boa parte do município é formada pelo parque. E o parque é de preservação permanente, você não pode ir ali e abrir o parque. Então, Céu Azul, nesse aspecto, ela tem uma dificuldade que os outros municípios não têm, porém, nada impede dela pleitear recursos para, já que ela tem grande parte da sua área destinada ao parque, o Estado tem que ressarcir ela por isso, né? Vamos só para a gente terminar esse assunto aqui, vamos ver Cafelândia, como é que está a população. Deve ter aumentado, né? Cafelândia. Cafelândia, olha, tem dois, ó. Tem em São Paulo e tem no Paraná. População estimada 18.120, ó. Ó, aqui que só vai, ó, 18.120. Então, pessoal, se vocês estão com vontade de montar uma empresinha e não sabem aonde montar, ó, Cafelândia, olha o crescimento populacional. É uma cidade para a gente ficar de olho. A cooperativa Copacol não vai falir do dia para a noite, né? Não vai virar Flint, que vocês viram comigo no semestre passado. Cascavel. Cascavel tem 2 ou 3 no Brasil, uma é no Ceará. 2. Cascavel 328.454. Catanduvas. Aí tem Santa Catarina e no Paraná. 10.189. 10.189. Tá diminuindo. Não entendi por que ficou positivo se ela diminuiu. Eu peguei lá do fundo, tá certo. Céu Azul. Céu Azul, Paraná. 11.765. Foz. Tive um aluno que fez um TCC ano passado de Foz, diminuiu a população também. 258.532. Não, aqui aumentou. 258.532. Londrina. Ah, 506.701. Olha, exatamente a mesma população. Não. Eu peguei a do censo. 569.733. Nova Aurora. Tem em Goiânia também. 10.472. E, por fim, Vera Cruz do Oeste. 8521. Então, vamos fazer um comparativo aqui de 2010 a 2019.
igual este dividido por este. Só faltam os parênteses. Positivo, positivo. Negativo, positivo, positivo, negativo. Então vejam, né? Braganey continua caindo, né? De menos 5%. Catanduvas praticamente estável, né? 0,13%. E de 91 a 2010 também cresceu 3% só. Céu Azul ainda cresceu um pouquinho. Foz cresceu quase nada, 0,95%. E é por isso que antes Cascavel era menor do que Foz, em termos populacionais era Foz, Cascavel e econômicos também, era Foz, Cascavel e Toledo. Agora a gente vê, deixa eu ver a população das duas aqui, Cascavel 328, Foz 258. Foz cresceu muito pouquinho, Londrina cresceu bem, até 12%, Nova Aurora retraiu 10%, 11% da população. Veracruz do Oeste retraiu 5% da população. Então, isto já serve de aviso para vocês aí, se quiserem montar uma empresa, se quiserem procurar emprego num município aqui da região, os municípios em amarelo, a tendência é que não tenha e vocês não consigam tanto. Em compensação nos outros, ó, Cafelândia é o município da vez aí para a gente fazer alguma coisa lá. Muito bem, pessoal. Então fica aí a dica para vocês. Daqui a pouco vocês estão fazendo TCC. O IPARDES é muito legal para a gente trabalhar com isso. IBGE Cidades. Será que tem do Oeste Paranaense? Não, não tem. Oeste Paranaense. A gente já tem que pegar os 50 municípios e tentar calcular. Muito bem. Feito isso, vocês já viram a utilização dos dados? Vamos então para os slides onde a gente tinha parado a aula passada. Nós tínhamos parado aqui, né? Estimativa da população europeia, alguns países e a pirâmide etária da Europa em 2050, né? Que ela não tem mais cara de pirâmide, tá mais um retângulo que uma pirâmide. E quando você atinge esse patamar, você está vendo basicamente como é que se diz? A mínima reposição possível da população, né? Ele que morrem os pais e fica menos do que 2 filhos. Né? Aí você vai fazer por muito tempo isso, né? O efeito Corte vai fazer com que fique retinho aqui. O que a gente que eu ia começar na aula passada, mas faltava acho que 5 minutos, eu achei melhor não, porque não ia dar tempo de introduzir esse assunto e a gente trabalhar com ele de forma interessante, eram os movimentos migratórios. E eu quis fazer esta aula, as primeiras aulas, falando da demografia, das cidades aqui da região, porque boa parte dos movimentos migratórios, a gente não precisa estudar a população mundial. Aqui no nosso entorno, a gente já vê isso acontecendo. Então, movimentos migratórios dividem-se em movimentos verticais e movimentos horizontais. Os verticais, mobilidade geográfica em razão de procriação e mortalidade. Altera-se em razão da taxa de natalidade, fecundidade, mortalidade, crescimento vegetativo e expectativa de vida. Movimentos horizontais, mobilidade demográfica espacial, tanto no território nacional quanto no estrangeiro. Migrações internas, externas, crescimento demográfico, etc.
Vamos pegar primeiro os movimentos verticais. O que está acontecendo aí? Você é o exemplo dos municípios que nós estávamos falando ali de decréscimo populacional. Você tem taxa de natalidade e fecundidade diminuída, porque a população idosa está subindo. Você tem um crescimento vegetativo, ou seja, a economia da cidade não está crescendo. A oferta de mão de trabalho não está acontecendo. E a expectativa está aumentando, tudo bem. Só que o que acontece? Há movimentos verticais migratórios porque as pessoas precisam de oportunidades de emprego. Eu tive uma aluna que fez um TCC, nem lembro se a gente publicou isso ou não, acho que não. Ela fez um TCC sobre movimentos pendulares. O movimento pendular é aquilo que tem a ver com cidades dormitórios, em que a pessoa sai do seu município, trabalha, estuda no outro município e depois volta a dormir. Pendular, porque até o nome lembra o movimento que as pessoas fazem dentro do ônibus, né? Você fica ali de forma pendular no trajeto da sua casa para o local de trabalho ou estudo, etc. E aí, o que esta menina ela descobriu na época, né? Ela era do jornalismo, e ela fez uma pesquisa bem legal, porque ela foi entrevistar todos os alunos de jornalismo da faculdade. Beleza. E ela começava dizendo o seguinte: quando você chegou à faculdade, aonde você morava? Aí o pessoal fala, morava em Cascavel e tal. Aí, pronto. Então, beleza, não precisa responder o resto. Já descobri o que eu precisava. Então, quem morava em Cascavel, que era em torno de 40% do pessoal que respondeu a pesquisa, já gerou esse dado. 40% das pessoas são de Cascavel. Beleza. Os outros 60%, aí continuava a pesquisa, né? No ano que você ingressou na faculdade, no primeiro ano, lembrando que era o mesmo questionário para primeiro período, lá não tinha, como na administração não tem ingresso todo semestre. Então são anos pares, períodos pares e períodos ímpares, né? Então o segundo período, o quarto período, o sexto período e o oitavo período respondiam. No ano que você ingressou na faculdade, você morava na sua cidade e vinha de ônibus todos os dias, você alugou um apartamento em Cascavel e tal. Aí descobrimos que 10, 15% daqueles 60% já mudaram direto para Cascavel no primeiro ano, os outros ficaram ainda por um ano fazendo esse movimento. Aí a gente pegou uma média, que na média demorou 1 ano e 3 meses para as pessoas mudarem, para a maioria das pessoas mudar de vez para Cascavel. Outros foram a faculdade inteira indo e vindo. Movimento pendular. E um dado que eu achei muito interessante, destes 60% que começaram o curso de jornalismo morando em outras cidades, a minha aluna perguntou: quando você se formar, você voltará para a sua cidade de origem, ficará em Cascavel ou procurará uma cidade maior do que Cascavel? A grande maioria, 95%, disseram que ficariam em Cascavel ou uma cidade maior do que Cascavel. Apenas 5% voltariam para a sua cidade de origem. Isso explica o decréscimo populacional das cidades que a gente estava conversando agora há pouco. Então isso é um movimento vertical, um movimento migratório vertical. O movimento horizontal, mobilidade demográfica espacial, tanto no território nacional quanto no estrangeiro, migrações internas, externas, crescimento demográfico e etc.,
que acontece, né? Você vai para um lugar, vamos supor, a pessoa mora em São Paulo. Eu já morei em São Paulo, eu adoro São Paulo, moraria em São Paulo. Minha única condição para morar em São Paulo era de que eu morasse perto de um terminal do metrô e que eu trabalhasse próximo de outro terminal do metrô. Tendo isso, eu ia morar em São Paulo fácil, fácil. Mas tudo bem, tem pessoas que moram em São Paulo e o sonho delas não é morar em São Paulo, é ir para uma cidade mais tranquila. Eu conheço um monte de pessoal que eu conheço que vem aqui a Cascavel me visitar ou visitar a faculdade, os avaliadores do MEC, etc. O pessoal mora alguns deles moram em São Paulo, os caras vêm para Cascavel e ficam encantados, porque Cascavel é uma cidade que tem praticamente tudo que tem em São Paulo, guardadas as devidas proporções, né? É uma cidade moderna, uma cidade que tem muitas opções e é uma cidade tranquila. Lógico, se você for comparar Cascavel com Braganey, Cascavel com Cafelândia, Cafelândia é muito mais tranquila que Cascavel. Mas para esse povo que vai sair trabalhar, fica 2 horas para chegar no serviço e fica mais 2 para voltar para casa, eles chegam em Cascavel e eles ficam loucos, né? Às vezes eu tenho que levar um avaliador do MEC no aeroporto, no dia seguinte. E o cara fala, você me leva lá no aeroporto amanhã? Eu falei, levo, sem problema nenhum. Aí eu pergunto, que horas que é o teu embarque? Meu embarque é às 8 da manhã. Eu falo para ele, não, beleza, às 7h30 eu te pego aí no hotel e te levo lá. Ele, não, você tá louco? Me pega às 6. Eu falei, mas para quê? Não, para dar tempo de eu chegar no aeroporto, a gente não pode chegar em cima da hora. Eu falo, meu amigo, aqui é 10 minutos você está no aeroporto. E olha que o nosso aeroporto é fora da cidade, praticamente. Então, isso são movimentos horizontais. A pessoa não quer trabalhar, não quer mais morar em São Paulo e ela migra. Por quê? Por causa do crescimento demográfico de lá, muito grande. Outra, São Paulo cresceu tanto que uma casa lá é caríssima. Então eu não posso mais morar em São Paulo, porque eu não tenho condições de pagar um aluguel em São Paulo, de comprar uma casa. Então eu vou para uma região próxima de São Paulo, onde eu consiga pagar aluguel. Tem muita gente que acha Cascavel muito agitada. Então nada impede do sujeito ir morar em Braganey e vir trabalhar em Cascavel. Os imóveis são mais baratos lá, um lugar mais tranquilo, e vem trabalhar em Cascavel, sem problema nenhum. Mas daí não é dormitório. Continua sendo dormitório, sem problema. Mas o cara vai lá morar em Braganey porque quer, porque precisa. Isso são movimentos horizontais. Pode acontecer também uma seca no Nordeste, que é um evento climático. As pessoas têm que sair às pressas de um lugar para o outro. Né? Estouram a Angra dos Reis. Estoura a usina de Angra lá, a nossa usina atômica, as pessoas têm que sair de lá rapidamente, é um movimento horizontal. Guerras que acontecem na Síria, em outros países, ou eventos aí catastróficos, como aquele terremoto que houve no Haiti, há uns anos atrás, as pessoas acabam migrando, e isso é um movimento horizontal. Correntes migratórias. Olha só o que acontece, né? Você tem ali África. A maioria da população africana, quando migra, elas migram ou para a América do Sul ou para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. No Brasil, aqui, nós temos muitos africanos que vêm para cá, de Angola, do Senegal, do Congo, muita gente mesmo. Europa, né? Quando as pessoas saem da Europa, para onde elas vêm? Também, na maioria, América do Sul, né? Brasil, mais ao sul, Argentina, Chile, para o Caribe, ali, América Central, para os Estados Unidos também. Além disso, né? A Europa também, muita gente vai para a África do Sul, vai para a Austrália, para a Oceania, para o Japão e etc. Na Ásia, né, as migrações normalmente são para o lado da China, da Índia, e
Israel recebe muita gente e também tem muita gente que migra da África para a Europa, mas um movimento migratório muito menor. E aqui vocês veem um movimento também interessante dos mexicanos, né, e ali da América Central, indo para os Estados Unidos também. Então, correntes migratórias estão ali. E aqui nós temos uma legenda embaixo que mostra a época que elas ocorriam, né, com maior frequência. As azuis, século XVI ao século XIX, né, Europa vindo ocupar as Américas. Verdinha, 1833, também Europa ocupando a Austrália, ocupando a África e a América do Sul. Depois de 1945, fundação do Estado de Israel, também começam aqui essas migrações. E o roxo, século XVIII ao século XIX também. Migrações internas no Brasil. É bastante interessante isso, porque o foco, tanto para ir quanto para voltar, é São Paulo, né? A maioria sai de São Paulo e vai para vários lugares no Brasil, principalmente para o Nordeste, mas do Nordeste para São Paulo também são os fluxos maiores ali de migração. Por quê? Porque São Paulo, as pessoas acreditam que seja a terra das oportunidades. É lá em São Paulo que eles vão conseguir o tão sonhado emprego, vão conseguir trabalhar. E você tem outros movimentos migratórios com menor ênfase, né? Por exemplo, lá em cima do Pará para o Amazonas, do Pará para o Amapá, do Maranhão para o Pará, e etc. E é normal. Aqui no nosso oeste do Paraná também. Muita gente vai para Curitiba, tem muita gente de Curitiba que vem para cá. Então nós temos esses movimentos. Até a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era considerado um país de atração populacional. Desde então, passou a ser um país de repulsão. Então, até a Segunda Guerra Mundial, nós recebemos muita população. Portugueses, italianos, alemães, espanhóis. Veio muita gente para cá. A partir de 1945, né, após a Segunda Guerra Mundial, começou a sair muita gente daqui também para ir para esses mesmos lugares. A grande maioria vai para os Estados Unidos. E daqui da nossa região, muita gente também foi para o Paraguai e para o Japão, né? Nós temos muito brasileiro que mora no Japão, principalmente aí nos anos 80, 90, quando nós tivemos uma crise bastante grande no Brasil. Começaram aí os japoneses, os descendentes de japoneses no Brasil, trabalhar no Japão, italianos também, descendentes de italiano, descendentes de portugueses, espanhóis também para esses países, e os Estados Unidos é um movimento migratório corriqueiro, né? Sempre houve. Tipos de movimentos migratórios, né? Migrações definitivas. O migrante permanece para sempre no local de origem. Então o cara saiu do país dele, ele veio para o Brasil e ele se fixa aqui no Brasil. Ele não quer mais voltar para sua terra de origem. Isso é um movimento, é uma migração definitiva. Migração temporária, período indefinido, mas com retorno ao local de origem. Então o cara vem para o Brasil, fica aqui por um tempo, aproveita aí as condições que o trouxeram para cá, e depois, quando precisar, ele volta para a sua terra natal. Uma coisa que eu acho bastante interessante aqui na nossa região é o seguinte: se vocês conhecem alguém de Toledo, alguém nascido em Toledo, não precisa nem ser nascido em Toledo, mas se for nascido em Toledo é melhor ainda. Se você for comparar um sujeito de Toledo e um sujeito de Cascavel, eles têm noções completamente diferentes de pertencimento, ou seja, de pertencer a um local.
Por exemplo, isso vocês veem, agora por causa do Covid é mais difícil da gente ver isso, mas Cascavel. Cascavel, o nosso lago dá o quê? Uns 10 lagos de Toledo. Só que ninguém vive o lago de Cascavel como os toledanos vivem o lago deles. Você passa ali no domingo à tarde, tá o lago lotado, gente sentada no chão, tomando chimarrão, conversando, os vizinhos em volta uns dos outros ali e tal. Cascavel, o sujeito vai lá, dá uma corrida no lago e vai embora. Tá, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que são dois tipos de população diferentes. Praças. Em Cascavel você cria uma praça nova, passado 3 meses a praça está toda depredada. Por quê? Porque o pessoal de Cascavel não sabe cuidar das coisas. Não, o pessoal de Cascavel não usa esse tipo de coisa. Pessoal de Toledo, se alguém danificar alguma coisa de uma praça de Toledo, a própria população sabe quem foi e faz a pessoa se ressarcir o que ela estragou. Porque Toledo tem um pertencimento. Se você for convidar um nascido e criado em Toledo para ir a, sei lá, Curitiba, trabalhar numa empresa lá, ter um bom salário, etc., o cara até vai. Mas ele vai com um sofrimento assim monstruoso, porque ele não queria sair de Toledo, ele pertence a Toledo. Se você fizer a mesma proposta para um sujeito nascido em Cascavel, ele vai, mas nem pensa 2 vezes. Porque Cascavel, historicamente, era um local de passagem. As pessoas não vinham para morar em Cascavel, para ficar em Cascavel e etc. As pessoas vinham para Cascavel para ganhar dinheiro, assim que ganhassem dinheiro, caíam fora. Toledo já foi colonizado de outra forma. As pessoas vinham do sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e tal, compravam terrenos próximos aos vizinhos que vieram de lá e foi se criando esse sistema de pertencimento. Cascavel era um local de passagem. Por que eu estou contando essa historinha? Porque alguém que migra para Toledo como é que se diz? Se integra com a população de Toledo, ela tem uma probabilidade de migrar definitivamente para lá muito maior do que ela fazer isso em Cascavel. Porque em Cascavel não temos tantas essas relações de pertencimento. É uma coisa interessante. E isso facilita, né, a questão das migrações ou não. Divisões das migrações temporárias. Diárias, né, pendular, que a gente estava falando agora, o cara vai e volta todo dia, ou também pode chamar de commuting. Lazer, eu vou passar 1 ano na Nova Zelândia para fazer turismo. Então, eu estou fazendo uma migração, eu vou ficar 1 ano na Nova Zelândia, mas fazendo turismo. Sazonais, também chamada de transumância, que é o seguinte, né? Quando épocas de seca, as pessoas precisam migrar de um lugar para o outro. Em pessoas ainda que trabalham com colheita manual, elas vão migrando de um lugar para o outro por causa da sazonalidade. Vai ter uma produção, vai ter uma colheita de determinado item em tal lugar, as pessoas migram para lá para fazer essa colheita e depois voltam. Vai ter uma festa muito grande em determinado local. Todo mundo migra para lá de forma sazonal. Vejam, por exemplo, quando temos aqui em Cascavel o Show Rural Copavel, mas tudo bem, mas você não vai migrar para Cascavel, é uma semana só. Uma semana quem está visitando. O sujeito que está montando os estandes, etc., o cara vem 2 meses antes para cá. 1 mês e meio antes. E ele vem para quê? Sazonalidade. Tem o Show Rural Copavel aqui, vamos para lá. Daqui a pouco vai ter um evento lá não sei aonde, migra tudo para lá e vai lá não sei para onde. Nomadismo, né, que ainda existem grupos nômades no mundo, né, que eles ficam migrando de um lugar para outro em busca de alimento. E migrações por tempo indeterminado. Por exemplo, o sujeito vai lá para
para a Europa trabalhar. Vou lá para a Itália, vou ser pedreiro na Itália. Tá, mas você vai morar de vez lá? Não. E você vai ficar lá por quanto tempo? Ah, não sei. O tempo que der, o tempo que eu conseguir, o tempo que for bom. Então é uma migração por tempo indeterminado. A hora que vencer, a gente volta. Vamos só mais essa, daí a gente faz um intervalinho. Migrações internas, êxodo rural, campo para cidade. Então vamos pegar aqui na nossa região, né, nos anos, a partir da década de 60, com a introdução da Revolução Verde aqui no oeste do Paraná. O homem saiu do campo e foi para a cidade. Esse é o chamado êxodo rural. O meu orientador do mestrado, lá, o professor Rippel, ele, na tese de doutorado dele, que ele estudou esse movimento aqui na nossa região, ele descreveu que cada trator que ingressava numa terra mecanizada desempregava 29 trabalhadores. Então, isso é o êxodo rural. É uma migração do campo para a cidade. Migração pendular é uma migração diária. O cara vai de manhã, trabalha, estuda, volta à noite. Transumância sazonal. Ele está hoje aqui, vai para tal lugar, depois vai para tal lugar, para tal lugar. Migração rural. O cara mora lá no interior de Marechal Cândido Rondon, na área rural, e ele vai migrar para o interior de Cascavel. É uma migração rural. Migração urbana. Eu estou aqui em Cascavel e eu vou migrar para a cidade de São Paulo. Uma migração urbana. Migração urbana-rural. Eu estou saindo de Cascavel para ir morar no interior de Marechal Cândido Rondon. Estou fazendo uma migração da cidade para o campo. Migração interregional. Eu estou no oeste do Paraná e eu vou migrar para a região noroeste do Paraná. Eu estou fazendo uma migração interregional. E uma migração intrarregional. Eu estou no oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, e eu mudo para a cidade de Braganey. Eu estou fazendo uma migração intermunicipal, né, porque eu saio do município e vou por outro, mas ela é intrarregional, é dentro da região. E a região que nós estamos falando aqui, região oeste do Paraná. Migrações externas, vamos deixar para daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pausinha, daqui a pouco a gente volta. Beleza, pessoal? O Júlio me disse aqui, moro em Cascavel faz 11 anos e esse ano migrei. Migrou para onde, Júlio? Depois o Júlio me conta, então. Vamos cortar a gravação aqui, daqui a pouco a gente faz outra.